Abertura? Já está. Você faz, que hoje é que eu estou encarregado de falar mais, né? Aí você faz a abertura para nós, combinado? Faço. Então, nós vamos, nesse momento, com o nosso pensamento, com o nosso coração, o nosso sentimento, buscar sintonia com a equipe espiritual da nossa casa. Esse momento em que vamos iniciar o nosso curso, tão importante como luz para o nosso conhecimento, aprimoramento para os nossos trabalhos que pretendemos executar na nossa casa de trabalho. Então, com muita alegria que estamos aqui reunidos e que essa alegria, essa energia possa ser direcionada até o nosso cantinho, na forma de uma doação à equipe espiritual que tanto precisa de fluidos para socorrer aí nesse tempo mais difícil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixe, Mestre, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Nós vamos iniciar hoje o nosso último encontro, nós vamos abordar o último módulo, né, de encerramento desse curso Acolhimento. Eu quero deixar registrado aqui o agradecimento da Silvia como presidente da casa, da diretoria, o agradecimento ao Antônio, ao Luiz Otávio, a todos os convidados que vieram aqui nessa sala, a Tânia, todos os convidados, né, que vieram aqui também trazer o conhecimento, trazer a experiência, e com certeza foram aí momentos muito bons, que a gente pôde ampliar um pouco mais, aprender um pouquinho mais. Então, a todos eles, a todos os que se empenharam, todos que puderam colaborar direto ou indiretamente, o nosso mais profundo agradecimento, o nosso mais profundo reconhecimento. Então, eu vou passar agora a palavra ao Antônio para fazer o módulo aí. Boa noite. Hoje nós vamos falar em duas etapas, né? A primeira dela é a lista dos nãos, né? E a gente pegou o material da USE de Campinas, nós vamos estar usando desse material, né? Para a gente trocar uma ideia. Depois nós vamos fazer tipo assim um debate sobre um caso fictício, um pouco hiperbólico, um pouco exagerado, para que a gente possa gerar uma discussão e trocar ideias nessa questão do acolhimento, né? Mas eu cheguei até a adiantar esse material, não sei se todos tiveram oportunidade de lê-lo, né? De dar uma pensada, mas se não teve tempo, não pôde, também não tem problema, nós vamos ter tempo para dividir isso. Eu vou agora fazer o compartilhamento da apresentação, só um minutinho, tá? Estão vendo direitinho aí, tá bom? Tá claro? Você dá um retorno, Genival? Sim, tá, eu estou vendo direitinho, Antônio. Então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos falar da lista do não, né? O que não dizer. Essa é uma recomendação que nós pegamos com a USE de Campinas, como já comentei, né? Mas coisas que nós já discutimos ao longo dos nossos cursos, então eu vou ser bem ligeiro nisso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, levante a mão, né? A gente para e discute aquele ponto, tá? O primeiro não. Não interferir em decisões médicas, né? Isso é um ponto que nós discutimos também bastante ao longo disso, né? Alguém gostaria de comentar fazer alguma ponderação sobre isso ou está tranquilo? Então, vamos em frente.
Não recomendar medicamentos. Isso é muito importante, porque vai lá que a pessoa está na ideia de recomendar um medicamento, vai que esse medicamento faz mal para a pessoa, ou acontece a pessoa passar mal e imaginar que foi esse medicamento. E a gente está ali em nome do nosso cantinho. Então, é sempre um cuidado que nós precisamos ter, né? Então, um bom não esse. Não recomendar profissionais. Vai ser outro ponto também importante, para não ficar associando o nosso cantinho com um determinado profissional também. Pode ser também que não seja a pessoa não siga a mesma linha de raciocínio nossa, isso pode trazer problema também para nosso cantinho. Em suma, nós temos sempre que lembrar que nós estamos ali representando a instituição Nosso Cantinho, a instituição espírita, né, cristã Nosso Cantinho. Algum comentário, gente? Só que eu vou passando essa listinha bem rapidamente, tá? Ô, Antônio, não recomendar profissionais, mas isso não quer dizer que a gente não possa recomendar para a pessoa que ela deva procurar a ajuda de um médico, né? Não, isso é completamente diferente, né? Se ela perguntar... É, bem diferente mesmo. Perguntar... A gente não pode indicar nomes, né? Isso, tá certinho. Na verdade, assim, o cuidado que... É claro que a gente sempre vai vendo a necessidade também, além do tratamento espiritual, orientar a pessoa a procurar um tratamento médico, né? O que a gente deve evitar é direcionar para um determinado profissional, para não dar conotação de que a gente está vinculando ou está tendo qualquer coisa nesse sentido, né? A pessoa é livre para procurar, se perguntar, ó, aqui em Paulínia, quem que é médico do coração? Ah, eu conheço 4, fulano, 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 cicrano, né? Dessa forma. É interessante esse ponto, Antônio, se me permite contar. A gente tem o doutor Bonilha, que todo mundo conhece, já fez um monte de palestra no nosso cantinho e tudo mais. Ele atende pessoas, ele tem muita sensibilidade como espírita, né, que é, e ele já fez ao contrário muitas vezes. Ele fez a parte médica lá e depois, sutilmente, ele falou assim, olha, você devia conhecer um centro e tal, e eu recomendo o nosso cantinho, o pessoal lá é muito bacana, passa lá um dia e tal, aí você vai ver como isso vai ficar bom para você e tal, né? Então é interessante, é o contrário aí, né? O médico recomendando um centro, né? Mas também é da mesma forma, né? A pessoa, quando o profissional, quando tem também a parte religiosa, né? Ele vai orientar a pessoa a procurar também ajuda espiritual, que é o tríplice aspecto, né? É o remédio, que ajuda a matéria, é a parte psicológica, que o médico ou o profissional ajuda, e a parte espiritual. Então, só evitar da gente, de repente, não estar condicionando ou não estar, vamos dizer assim, amarrando com um determinado médico, né? É só isso aí. Ô, Genivaldo e Antônio, mas a gente também acho que deveria tomar bastante cuidado, por exemplo, em especificar alguma coisa, não? Para não causar nenhuma preocupação na pessoa que está sendo atendida. Quero dizer, por exemplo, olha, acho que você deve procurar um cardiologista. Né? A pessoa sai do centro achando que vai ter um infarto. Né? Então, acho que Então, muito cuidado com isso, né? Alexandre, você foi feliz em lembrar disso. Nós, assim, até que não temos tanta percepção, mas o Sr. Fausto, por exemplo, ele tinha muita, né? Uhum. E ele percebia exatamente qual era o quadro, o que tipo, como é que a pessoa estava e tal. E ele tinha muito cuidado para passar isso, ou então ele pedia para a tia Leda filtrar isso, né? Para Uhum. realmente não... Se o cara tem problema de coração, ele morre ali na sala 1. Bem lembrado, Alexandre. Muito Acho obrigado. que a recomendação talvez uma coisa mais genérica, né? Do, olha, procure um profissional médico, né? Não com especificidade. Se eu entendi, pelo menos é o meu entendimento. Então, o que ocorre muito é a pessoa chega reclamando, por exemplo, está com uma dor nas costas, está com
tendo muita cabeça, está sentindo muito enjoo, às vezes a pessoa entende, né? E aí que a gente pode recomendar que a pessoa procure ajuda médica, né? E não vou falar um pouquinho mais na frente, né? Mas esse é muito bem lembrado, Alexandre. Mas vamos lá. Não fazer perguntas indiscretas, né? Começar a adentrar na vida íntima da pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado também. Não informar diagnóstico, nem descrever evidências. Isso aí que o Genival está lembrando da questão do seu Fausto. Tem médiums que percebe, consegue, inclusive, ver o mal que a pessoa está enfrentando. Tem que tomar muito cuidado para não colocar isso para a pessoa, né? Isso foi bem lembrado também pelo Genival, sabe? Antônio, teve um caso específico aqui no nosso cantinho. A pessoa compareceu aqui, ele estava com um quadro de perturbação tão grande que ele estava com a guia ou a família já estava com a guia de internação, em manicômio, em sanatório mesmo. E quando vieram trazer, ele tomou um passo, ou vieram trazer na casa, que desespero de causa também, aquela coisa, né? Vamos atrás de tudo para a hora que aperta, né? E o senhor Fausto percebeu que não era assim propriamente só de origem psiquiátrica o problema dessa pessoa. Ele tinha uma perturbação muito grande, na verdade o obsessor estava arrastando ele para ele nunca mais sair de dentro do manicômio, né? E sutilmente o senhor Fausto pediu para ele retornar, falou assim, quando é que você vai retornar no médico lá e tal? É quinta-feira que vem. Assim, então, você vai vir todos os dias, você vai fazer um tratamento de passe, tal. E foi um pererequê, porque houve um envolvimento espiritual, uma carga muito forte, né? E por ele ter, vamos dizer assim, intrometido, né? Mas nessa semana que fez esse tratamento de passe, foi o suficiente. Quando ele fez o retorno, quando o médico examinou, mas não se falou nada, não se disse nada, né? Aí, quando ele voltou na consulta médica na semana seguinte, o médico se impressionou como que ele estava melhor e falou assim, vamos continuar com esse medicamento que parece que esse aqui acertou. Vamos marcar mais um acompanhamento aqui de mais uma semana e vamos vendo. E dar-lhe tratamento espiritual, passe e tudo junto, né? Esse moço não precisou ser internado e graças a Deus, né? Porque era um quadro de obsessão, junto. Claro que havia, né, uma desordem psíquica, porque depois de muito tempo, né? E também tinha a ordem de ordem espiritual. Então, juntou as duas coisas e fez o tratamento nas duas áreas e, graças a Deus, conseguiu reverter. Não prometer curas ou soluções, apenas auxílio, né? Esse é outro ponto importante. A gente pode recomendar aí ao passo, tudo, mas nunca fazer promessa que a pessoa vai se curar. Isso aí está na mão de Deus e do mérito da pessoa, né? E do esforço que ela vai fazer na sua melhora espiritual. Esse é um cuidado muito importante. Não enviar as pessoas para outras casas espíritas. O que vocês acham que isso é um ponto importante? Então, toda hora estou dando pitaco aqui. Não, então, houve um tempo que só o nosso cantinho estava com trabalho mediúnico aqui na cidade, né? As outras casas estavam com só direcionando só para estudo e tal, era um momento que eles precisavam e tal. Então, quando aparecia algum caso lá nos atendimentos fraternos que eles tinham lá, que eles achavam que
entre aspas, problema de mediunidade, alguma coisa assim, eles indicavam, olha, procura umas cantinhos também e tal, se conhecer, parar, mas nunca assim, a gente sempre evita, né? Porque pode gerar aí uma expectativa para a pessoa, né? Ou dá a impressão que a gente está se livrando do problema, né? Ou não querendo atender, né? Então precisa tomar muito cuidado. Quem procura atendimento fraterno geralmente está fragilizado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, né? Para não dar nenhuma impressão, nenhuma conotação errada, né? É isso aí. Normalmente é o caso espírita. Desculpa, Antônio. Deixa eu fazer uma pergunta. Não enviar as pessoas para outras casas espíritas, isso a gente pode abrir um depende também, não pode? Porque se a pessoa é um visitante na nossa cidade, por acaso a visita dela, a visita que ela recebeu, desculpa, a pessoa que recebeu ela vai lá visitar a gente e leva ela. Aí a pessoa é de uma cidade próxima e ela pergunta se a gente conhece algum outro centro espírita na cidade dela. Neste caso, a gente pode indicar, não pode? Se a gente souber, né? E aí é uma situação diferente, né, Maria? A pessoa não está vindo buscando uma ajuda específica, está buscando uma referência, né? Então, pode sim, de novo, pode sim, o Antônio e a Maria. E geralmente as pessoas também daqui de Paulínia foram transferidas para Santa Catarina, por exemplo, a gente teve um caso, para Minas e tal. Sim. E a pessoa Malu, vou lá para Três Corações, onde é que eu procuro e tal? Aí a Malu falou assim, peraí que eu vou ver com o meu cunhado, porque eu sou da diretoria da União das Sociedades Espíritas, né, da USE, e então, em contato com a USE daqui, pergunto para a USE lá de Minas Gerais, escuta, qual casa que a pessoa vai morar lá na rua tal, qual casa que vocês recomendam? Porque a gente sempre orienta a procurar um centro, né? Mas, assim, kardecista, que seja organizado, que tenha a linha de trabalho nossa e tal, né? E aí eu já tive a oportunidade de ser orientado pela USE de Santa Catarina, de Minas, de alguns estados que eu me lembro aqui, uns 4, né, nesse tempo todo. E aí a gente dá, onde você vai morar lá, tem 3 centros ali perto, a casa tal, a casa tal, a casa tal. Aí a pessoa procura, visita, aí acaba escolhendo aquela que tem mais afinidade, né? A questão da afinidade também eu acho que é bastante importante. Eu tenho uma amiga que me perguntou sobre isso, sobre centro espírita na cidade dela. Eu fiz uma busca na internet, dei uma olhadinha em todas as casas para saber se tinha estudos, principalmente a questão dos estudos dos livros da codificação, né? E peguei uns 4, 5 que tinha lá e mandei para ela. E falei para ela pesquisar qual daqueles que ficasse mais próximo da casa dela, ou o que ela se sentisse melhor, né? E ela estava passando, inclusive, por um processo de suicídio, de querer se suicidar. Então, é por isso que eu perguntei, esse não enviar as pessoas é partir da gente, né? Partir do acolhedor, dizer, olha, procura tal casa. É isso que você quer dizer com essa frase, não é, Antônio? É dentro do ambiente do trabalho de acolhimento. Né? A pessoa chegou, tudo, ela pode falar assim, aqui eu não vou conseguir resolver, você vai para outra casa. Ah, sim. Isso gera um abandono, né? Sim, agora ficou mais claro para mim. A gente sempre tem que estar analisando esses não aqui dentro do contexto da tarefa de acolhimento. Não no contexto mais amplo da casa espírita, a pessoa está mudando, a pessoa está indo para outra cidade, é uma situação completamente diferente. É um trabalhador da casa, às vezes já é um espírita trabalhador já há muito tempo, não é uma pessoa que está passando por uma dificuldade, né? Sim, bem lembrado, Antônio, é dentro do nosso contexto do curso, inclusive. Isso, nós temos que analisar isso dentro do contexto do acolhimento. Perfeito. Não impedir que procurem tratamentos alternativos, não? Falar só no passo que vai resolver. Não, a pessoa quer procurar ela coloca para você que quer procurar acupuntura, um tratamento por ervas, é uma coisa que a pessoa, é uma decisão dela, né? Não nos cabe interferir.
Então, acho que esse é outro ponto também, né? Nós não fazemos papel ali de médicos, nem de... A função é muito mais de ouvir, né? Lembrando muito que foi colocado isso, de ouvir, dar atenção, dar acolhimento à pessoa, e não interferir nas decisões que ela precisa tomar, né? Não confundir perturbação com mediunidade. Você sabe fazer uma diferença de perturbação com mediunidade? Isso é um negócio interessante, né? Eu não sei, Antônio. Né? Eu não sei. Não, Por exemplo, não sei se você foi diagnosticado com uma patologia de tratamento longo, né? Pode imaginar. Quando você recebe essa notícia, ou seja, um câncer ou um outro tipo de patologia, é que te choca, você fica perturbado naquele instante, né? Ou você ficou desempregado. Você está desempregado, você tem, como é que eu vou fazer para cuidar da minha família, para cuidar dos meus filhos? Você traz uma perturbação. A perturbação pode te levar a passar por dificuldades, chegar a ter um distúrbio na mediunidade? Pode. Dependendo de como você vai lidar com isso, com a sua fé, como você vai lidar com essa dificuldade da sua vida. Então, assim, você recebe uma notícia difícil, né? Você se perturba muitas vezes, é normal isso, é humano. Ficar na perturbação que é o problema, né? Então, é assim que eu vejo a diferença. Não sei se o Genivaldo gostaria de complementar. Não sei se eu consigo. Tem a ver com tristeza? Antes, as pessoas chegavam com qualquer problema, com qualquer, vamos dizer assim, perturbação, muitas vezes nem... já de cara já punha na mesa de trabalho mediúnico, né? A gente via isso muito mais antigamente aí no interior, né? E não é assim, né? Essa perturbação ela pode ser aí de ordem psicológica, ela pode ser aí momentânea, né? Não necessariamente com mediunidade. E mesmo que seja relativa à mediunidade, essa pessoa tem que estar bem primeiro, ela tem que estar organizada, ela tem que estar equilibrada, né? Para depois, sim, se ver a questão da mediunidade, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A pessoa vai perguntar, né? Procura a casa espírita, com certeza vai... Será que é espírito que anda fazendo coisa ruim para mim? Será que fizeram coisa errada para mim? São perguntas que sempre fazem para nós, né? E aí, claro que a gente não pode fechar, né, diagnóstico com apenas uma ou dois atendimentos, né? Geralmente a gente tem que orientar a pessoa, se ela não está bem, a fazer o tratamento, etc., né? E com o tempo a gente vai filtrando realmente o que é que essa pessoa tem. E nunca, né, falar é só espiritual ou só material, né? Só com remédio funciona, ou só com passe e água fluídica funciona, não é assim, né? A gente sempre tem que orientar a pessoa a buscar todas as alternativas, né? O livro dos médiuns, se vocês lerem a descrição, ele dá alguns assim, sintomas da mediunidade. Sensação de baloísmo, você começa a ver vozes, aí são sintomas. Sintomas, não dá para você afirmar nada. Mas a pessoa começa a relatar, né? Está vendo um vulto, que está ouvindo vozes, que se sente, às vezes, como se tivesse um balão, né, se levantando. Quer dizer, algumas coisas que lá no livro dos médiuns, eu não me lembro todos os detalhes, que são sintomas, né, para que você comece a observar. Mas muito bem como o Genivaldo, não é para você ter que desenvolver a mediunidade de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que ocorre naturalmente, né? E principalmente com o estudo do Evangelho. A coisa mais importante que a pessoa, quando ela quer realmente, na medida que ela aceite, né, que há a possibilidade de conversar sobre isso, a questão do Evangelho no lar, a questão do estudo sistemático, né,
no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a pessoa dá essa abertura, ajuda bastante a lidar com essas questões, principalmente com a perturbação. Vocês estão vendo que o trabalho de acolhimento não é um trabalho, é um trabalho muito delicado, né? Na medida que a gente vai caminhando, né, a gente vê isso. O tempo que a pessoa está na perturbação, né? Se é um tempo muito, está num tempo muito longo, está num tempo muito pequeno, né? Isso aqui é importante, que a gente comentou, não encaminhar pessoas perturbadas para cursos ou treinamento da mediunidade. O Genivaldo já comentou muito bem. Não encaminhar médiuns perturbados para trabalhos mediúnicos. Primeiro a gente trata, né, do médium, né? Antes dele ir para o trabalho. Primeiro é a questão da pessoa se equilibrar. Não é no trabalho mediúnico, recebendo espíritos sofredores, que muitas vezes a pessoa vai sair do quadro da perturbação. Gostaria de comentar algo, Genivaldo? Então, vamos em frente. Não tomar decisões pela pessoa. Isso é fundamental. Não criar vínculo pessoal, né? E aí, tudo que a pessoa... Tá. Tomar cuidado com o guru, né? Tomar cuidado para não virar guru. Vamos procurar, só quero conversar lá com o Genivaldo, que o cara lá resolve tudo, né? Aí faz fila lá no atendimento para ouvir o Genivaldo. Aí vai, diz o outro, né? Daqui a pouco o Genivaldo está todo enrolado, né, Genivaldo? Quando a pessoa está passando por perturbação ou por problemas em família, ele vai te perguntar, escuta, mas eu devo largar meu marido? Né? Eu devo sair de casa? Eu devo... E joga mesmo, né? A pessoa está desorientada. E aí é muito cuidado para não arrumar confusão, né? Depois amanhã depois sai qualquer coisa errada, né? Aí sobra não sobra para a pessoa que falou, sobra para casa, né? Ou sobra para o espiritismo, né? Que é sempre assim, né? Corre tudo quando a coisa sai alguma coisa errada, corre tudo por conta da doutrina. Vamos falar, é o espiritismo que faz essas coisas erradas. Acabou com o meu casamento, né? O Chico que tem uma história boa, né? A mulher chegou para ele lá e falou assim: já perdoei 70 vezes 7, porque eu já sou casado não sei quantos anos. Aí fez a conta lá, ele quase estava falando, ele falou: o que você está falando aí? Aí segurou, ele falou: não é assim, né? Não é 490, né? 70 vezes 7, né? É 70 vezes 7 vezes. Eu falei: nossa, mas aí não tem fim essa conta. Falei: exatamente. É eterna tolerância, né? Aí passou um tempo, o Chico viu a mulher de novo na fila. Ai, meu Deus, já vem ela reclamar de novo, né? Ela chegou para ele: meu marido faleceu, Chico. É uma saudade tanto que eu tenho dele, não sei o quê. Aí aparece a mãe, tá vendo? Olha o que você arrumou de confusão, né? Então, a gente nunca deve tomar decisão aí por outras pessoas, né? Ou no desequilíbrio, né? A pessoa vai entender do jeito que ela quer, então muito cuidado com o que a gente fala. Por isso que na sala de atendimento fraterno sempre tem duas pessoas, né? Para ficar bem claro, para ficar bem reforçado o que se falou, né? Exatamente para evitar esse tipo de interpretação ou de não entender, né? Muito cuidado mesmo, né? Não aceitar presentes. Isso o Chico era campeão, né? Ele recebia numa mão e já entregava com a outra, né? Então, não ficava mesmo, nada. Isso aí pode criar
uma boa confusão, mas eu te dei, a minha vida não melhorou, né? Então, é algo que tem que se tomar muito cuidado também. Porque, às vezes a pessoa fica muito agradecida, né, pela ajuda que ela recebe, que não é nem muitas vezes da quem está atendendo, mas da espiritualidade, e acaba interpretando mal, né? Cuidado que tem que tomar. Não endossar crítica a outras casas de espírito ou a outras religiões. Então, gente, isso aqui é fundamental, né? Não falar mal de outras religiões. Isso é fundamental. A gente nunca sabe de que linha que a pessoa vem, né? Qual é a história dela que está ali sentada, passando pela dificuldade. Uma boa regra seria não falar mal de nada, né, Antônio? É isso mesmo. Outro ponto importante, não fornecer telefone e interesses particulares. Quer dizer, é o nosso cantinho que está atendendo, né? A gente está ali só desempenhando um papel, né? Agora, com esse tempo de pandemia aí, por isso que a diretoria adquiriu um aparelho com telefone, né? Um zap da casa, né? Para ninguém ter contato, ou ter endereço, ou ter contato de ninguém. Porque, infelizmente, né, nos dias de hoje é muito perigoso, é muito inseguro, né? A gente nunca sabe as intenções, né, das outras pessoas. Então, é claro que em cidade pequena, que nem lá em Mojimirim, né, todo mundo conhece todo mundo sabe onde todo mundo mora, né? Mas hoje em dia a coisa está um pouquinho mais complicada, né? Somente aí nos grandes centros. Então, isso é primordial. A casa tem que ter um telefone próprio, um link, um zap, né? E daí fazer os atendimentos. O vínculo não é com a casa, né? Não é com a pessoa, né? Não dá ciência ao assistido de informações recebidas eventualmente no trabalho mediúnico. Então, isso é no sentido assim, na medida que a pessoa está, por exemplo, passando por um processo, né, desobsessivo, né? O trabalho é feito receber o espírito ou os espíritos que estão ali participando da dificuldade daquela pessoa. E ali, durante as reuniões, chegam informações ao atendente, que também pode estar trabalhando mediunicamente, e ele, vamos dizer, de uma maneira inadvertida, dá essa informação para o outro. Ó, os espíritos que estão aí, que aconteceu no passado, isso. E, às vezes, a pessoa não está preparada para saber do passado, né? Em vez de diminuir, aumenta a perturbação, e a espiritualidade também, que se abriu com a gente, vai perder a confiança também, né? No médium, na equipe de trabalho mediúnico. Isso é um cuidado muito importante. O Antônio, depois tem um outro detalhe, né? A gente sempre tem testemunha, né? Então, veja só, então, o fulano, ele comparece na terça-feira lá, é dado o passe, é dado água fluídica e tal, é orientado, e ele tem, vamos supor, um espírito que esteja cobrando coisas do passado. Tudo bem, o espírito fica na casa para ser orientado, que geralmente acontece assim. Na semana seguinte, essa pessoa volta de novo na sala de passe. O espírito está ali de novo, ele está acompanhando, ele está ouvindo, ele também é parte integrante do atendimento. E aí eu puxo o assunto e falo assim, olha, realmente o seu caso era de perseguição, porque o espírito veio aqui no trabalho, ele falou isso, fez aquilo e tal, e o que é isso senão uma fofoca, né? O espírito vai se sentir constrangido, ele vai se sentir, uma quebra de confiança. O que se passa dentro do trabalho mediúnico é sagrado, é uma quebra de confiança, ele se expôs lá. E aí, depois, para remendar essa história, meu filho, é muito complicado. Então, é melhor que não falar nada, né? Que nem o Alexandre falou. Então, e para quê? O que vai trazer de serventia, né? Se não ficar só de converser, né? Então, não. Sim, sim, não, simples.
Mas eu posso fazer uma pergunta? Fazer mais uma? E na situação inversa, quando a pessoa pergunta alguma coisa, como que a gente fala com ela de forma cortês? Como que a gente sai do assunto, vamos dizer assim? A gente pode falar que, olha, não vamos fechar, né? Olha, seu caso é mesmo de perseguição. Então, às vezes a pessoa já está desequilibrada, ela vai ficar mais com medo ainda. Ela vai abrir mais brecha ainda para os espíritos que estão perseguindo. A gente vai falar simplesmente para ela ter confiança, né? Que assim como a gente atende a ela, a equipe espiritual da casa também atende, eventualmente, se tiver algum espírito envolvido. Mas não fechar, isso, vai ter, vai fazer, vai acontecer. Não, eventualmente, se tiver, fique tranquila, né? Que os nossos amigos espirituais vão atender também, da mesma forma, com o mesmo amor, a gente está te atendendo aqui, taraná, né? Amorosamente, né? Assim, não tem necessidade, né? Principalmente para quem já está desequilibrado, a gente fica contando, né? Ou tecendo comentários que só vai trazer mais temor, ou vai trazer mais medo, ou vai escancarar mais ainda, né? A brecha, né, dessa pessoa. Então, não precisa. É muito importante que assim, continue com o evangelho no lar, continue com as orações, que é o melhor preventivo, né, contra qualquer dificuldade na vida. E confia, né, tenha paciência, quer dizer, é a recomendação dos princípios evangélicos mesmo. Né? Espiritismo é Jesus para o coração, né? E é o melhor tratamento que tem. Não existe remédio melhor do que o evangelho, né? Na prática, né? Não existe. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, para não esquecer que a doutrina é consoladora e não assustadora. Né? Não se deixar envolver por atração afetiva e evitar que possam ser mal interpretadas. Aquele cuidado, né? Nós estamos lidando com o ser humano, né? Tem sentimento, tem um olhar, né? Se a pessoa está passando por um processo mediúnico, um processo de perturbação, há um risco, né, de haver tentativas de atração afetiva. Então, isso é um cuidado que está no acolhimento. Por isso que é muito importante nunca estar sozinho. Sempre ter uma pessoa, ser dois ali no atendimento, para evitar qualquer mal-entendido, né? Então, esse é um ponto também fundamental. E essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina, viu? Toma-se cuidado. A espiritualidade, às vezes, menos feliz, usa disso para quebrar todo um trabalho. E a pessoa vai se envolvendo, vai se deixando envolver, a hora que assusta, já virou... Em vez de um problema, tem dois ou três. Né? Não criar dependência, isso é fundamental. Criar guru dentro do centro espírita. Vocês podem ver, gente, se vocês estudarem sobre a vida de Chico Xavier, o cuidado que ele tinha para não criar essa dependência. Vale a pena estudar, porque aquele foi um espírita assim, com uma capacidade de curar, de atender, de ajudar incrível, mas ele nunca deixou se levar pela dependência. Bom, acabamos os nãos, né? Então, eu escolhi um caso que está lá no material da USP, que normalmente a gente faria um debate em grupo e tudo, para a gente analisar, né? Eu fiz um pouco de hiperbole, eu tornei ele hiperbólico, né? Um pouco exagerado, para que a gente possa ouvir de vocês como que vocês cuidariam desse problema. Vamos lá. Então, é sobre suicídio, né? Foi um assunto que foi tratado, é uma epidemia que nós estamos vivendo, né? Então, tem um primeiro momento. Então, essa moça que está aí, ela chega lá no centro espírita chorando muito. Após um tempo, inicia o relato. Fui com um amigo de 21 anos numa festa. Estávamos dançando, não bebemos. Minha amiga disse que ia ao banheiro e eu continuei dançando.
Depois de um minuto, um alvoroço aconteceu na festa. Minha amiga tinha se jogado do 10º andar. Eu não tive explicação para a família. Não sei o que aconteceu e continuou chorando. É uma coisa que pode acontecer, né? Como acolher essa irmã, gente? Ela está ali na sua frente, te relatou o que aconteceu, perdeu um amigo numa festa, um suicídio de uma pessoa que pulou do prédio do 10º andar, e ela te relata e continua chorando. Como que a gente acolhe uma pessoa nessa situação? Chega, você está lá na salinha de acolhimento, gente. Está lá, a moça está chorando. Ninguém vai falar nada? Está aí. Querem ser acolhedores? Pode acontecer. Não pode começar a chorar junto, né, Antônio? É algo que o Chico usou bastante com as mães que chegavam lá nessas situações, né? E não falava nada. Dizia muito, né, Fábio? É. O que vocês acham, pessoal? Hoje, com essa pandemia, a gente não pode nem abraçar, né? Acho que talvez a gente possa perguntar se a pessoa quer conversar, né? Ela está chorando, né? Ela já falou. Sim, mas deixar ela à vontade, de modo que ela possa contar no tempo dela o que aconteceu, perguntar se ela quer conversar sobre isso. Tudo bem que o intuito da pessoa ir lá é resolver e é conversar sobre, mas às vezes as pessoas na hora H travam, né? Às vezes é deixar a pessoa um pouco extravasar os seus sentimentos, né? Sim. Talvez deixar a pessoa, né, chorar um pouco, olhar, dizer uma palavra de carinho para que ela se acalme o coração. Oferecer um lenço. E depois disso, quando a pessoa está um pouco mais equilibrada, tentar conversar com essa pessoa de uma forma também calma e equilibrada. Quando a pessoa, não sei, me parece que quando a pessoa está num momento de emoção muito grande, é muito difícil, né? Você poder realmente conversar e passar alguma orientação. Olha, pode parecer até engraçado, mas comigo funcionou quando a pessoa me ofereceu um lenço. Quer dizer, ela mostrou a empatia e me ofereceu um lenço. Aí eu me acalmei. Vamos simular a situação. Essa pessoa foi lá no nosso cantinho e está ali na entrada ali do prédio, chorando, etc., né? E aí? É o lugar para atender ela ali? Não. O que uma pessoa que está nesse ponto precisa? Não precisa de privacidade, não precisa de um lugar tranquilo, de uma sala reservada, não é? Então, a gente já começa a pensar o atendimento pela logística, né? Não é isso? Uhum. Vocês imaginam o esforço que essa moça fez, né? O esforço dela, primeiro, ela se expor, né? Ela foi até o centro, ela buscou ajuda, abriu o coração dela, contou o drama que ela está vivendo, está chorando. É um esforço muito grande, né? É uma busca, ela está reagindo, né? Nessa dor, nessa angústia que ela está vivendo. E é uma coisa que a gente aprende, para a gente pensar, o silêncio é uma oração.
dá um tempo à pessoa. Está ali você, as duas pessoas que atendem ela se expondo, e a gente ali com um olhar, né, ouvindo, deixando ela... Ela vai chorar uma hora, ela vai falar. Se a gente dá o tempo dela, ela vai conversar mais, ela vai abrir mais o coração. E quando a gente chora, e a gente fala o que está sentindo, não dá um alívio. Vamos falar de nós, né? Quando a gente está vivendo uma situação angustiante. O homem normalmente tem muito esse negócio de não chorar. Mas a gente, quando consegue chorar, não alivia. Quando a gente perde uma pessoa querida, que a gente ama muito, né? As mulheres têm mais facilidade de se curar, né? Pelo choro. O homem tem muita dificuldade. Mas quando a gente extravasa, o que você sente? Quando a gente tem uma pessoa que a gente confia, que a gente vai lá e abre o coração para ela das angústias e tudo, o que a gente sente? Qual é o princípio da psicanálise, né, da psicoterapia? Não é o paciente falar e o outro ouvir? Não é isso? O princípio básico da psicanálise. O psicólogo, o psiquiatra, não fica calado o tempo todo, mas ele ouve mais tempo do que ele fala, né? Ele costuma falar uma frase, fazer uma pergunta e você depois sai com aquilo na cabeça. Como acolher essa irmã, né? É um desafio, não é, gente? Esse trabalho de acolhimento é um desafio. Eu acho que eu concordo com o Alexandre, concordo com você, Antônio, também, que, bom, em primeiro lugar, se a pessoa está ali na frente, a gente vai conduzir ela para uma sala reservada, né, vai oferecer um lenço, e eu acho que deixar a pessoa chorar é o primeiro passo mais importante de todos. Eu penso que enquanto a pessoa chora, a gente se recolhe e pede ajuda da equipe espiritual para nos intuir, né? Porque a gente não sabe, o choro dela é de desespero porque perdeu a amiga, é de desespero porque não sabia que a amiga queria se suicidar, ou é um desespero porque não tinha o que dizer para a família, porque tem vários ângulos, né, dessa questão. O sofrimento é muito individual, a dor é muito particular, né? Então, às vezes, essa amiga está chorando por um motivo, uma outra amiga choraria por outro. E eu acho que a equipe espiritual, ela está vendo, né? Vamos dizer assim, ela tá... Essa pessoa não chegou sozinha ali, né? Então, eu acho que enquanto a pessoa está chorando, a gente se recolher, né? Fazer uma prece, pedir o amparo da equipe espiritual para que possa nos intuir, para ir começando uma conversa com ela conforme ela for se acalmando. E eu acho que o primeiro caminho é dizer que ela não tem culpa, né? Que as escolhas, cada um faz as suas escolhas, e que a gente não é responsável pela escolha das outras pessoas. E eu acredito nisso, que quando a gente começa a conversar, a equipe espiritual vai nos intuindo e vai nos encaminhando para... Claro, se a gente estiver preparado, né? Não estou dizendo que a gente vai esperar tudo da equipe espiritual, não é isso. Mas acho que se a gente está preparado, se a gente conhece o Evangelho, né? Tudo, né? Fizemos esse curso, estamos sempre estudando, a gente tem capacidade para a equipe espiritual poder se aproximar e poder nos intuir de como conduzir uma conversa para ajudar uma pessoa nessa situação. Eu penso isso, pelo menos. Para você ver o saber ouvir, né? Tem dois pontos aqui. Eu não tive explicação para a família dela. Não sei o que aconteceu. E continua chorando. Ela colocou duas questões aqui. Ela não tive explicação para a família. Não sei o que aconteceu. Ela colocou duas questões que a estão angustiando. Eu era a pessoa que estava com ela. O que aconteceu com a minha amiga? Ela estava bem,
está bebendo nem nada, foi ao banheiro, disse que ia ao banheiro, daqui a pouco ela pula. O que estava acontecendo? Ela não sabia o que estava acontecendo com a amiga não se abriu com ela. Né? E muitas vezes as pessoas vão para uma festa, em vez de se alegrar, ficam mais angustiadas de ver os outros bem e ela não. Porque as pessoas que se matam não é que elas não gostam da vida, elas não suportam a dor. Né? E é difícil para a pessoa entender isso. Que dor era essa que essa menina estava passando, né? Para cometer um ato tão extremo, né? É isso que ela está perguntando aqui. Eu não sei, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Então, essa questão do saber ouvir, você vê que tem detalhes aqui para a gente, na hora certa, poder trabalhar. Que explicação que nós poderíamos dar para essa jovem? Caso ela volte a esse ponto para nós. Né? O que pode ter acontecido? Então, a gente não sabe qual foi o desfecho, né? Se ela falou depois do choro, né? Aí nós podemos imaginar muita coisa, mas se nós recebemos com carinho, com amor, ouvimos, demos o tempo que ela precisava, né? Demos o tempo que ela precisava. Enquanto ela estiver chorando, está lá. Enquanto ela não se abrir, ela está lá aguardando. Quer dizer, o atendimento tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. Vocês concordam comigo? Tem hora de começar. Se a pessoa tem horário marcado, tem que sair tal hora, ela não vá para o atendimento. Você pode causar um problema numa situação como essa. A pessoa se sentir abandonada. E é um potencial da pessoa também desistir, né? A dor ser muito grande, a pessoa não aguentar. Então, a ideia, gente, era só mesmo mexer um pouquinho com a situação que é trabalhar dentro de um atendimento. Não é uma tarefa de abnegação e devotamento mesmo. Né? E para complicar a situação, gente, eu vou para o segundo momento. Dá para a gente entrar um pouquinho, para a gente pensar um pouco. Agora, ela volta, deu tudo certo, conseguiram acalmar, ela pôs tudo que tinha para fora, a gente conseguiu falar, levá-la a tomar um passe, voltar outras vezes, mas chega uma hora ela volta com uma outra dificuldade. A dificuldade é a seguinte: um dos irmãos da amiga que se entregou ao suicídio procura na internet livros, textos sobre suicídio, e acaba se deparando com o livro de Ivone Pereira, que foi tão comentado, Memória de um Suicídio. E fica impressionado com o relato sobre o Vale do Suicídio. Vocês já leram esse livro? Já leram esse primeiro parágrafo, Vale do Suicídio? Vou te falar, meu amigo. Esse espírito ele comenta que o Vale dos Leprosos era muito mais leve do que comparado com o Vale do Suicídio. Quando você lê aquele ali, aquele primeiro caso, se você passou por ele, você consegue ler o resto do livro. Se não, então imagina, ele procurou na internet, esses livros você encontra ele em radionovela hoje, você encontra ele em PDF, não tem dificuldade nenhuma. Dificuldade em entender isso. Né? Acaba comentando em família sobre os fatos relatados no livro. Fala assim, uma pessoa com suicídio está lascada. Né? Ela enfrenta uma dificuldade imensa. Então, imagina, a família já está em estado de choque, a mãe, o pai, o ocorrido. E entra em desespero e fala assim, mas o que está acontecendo? Isso acontece mesmo? Procura a moça, você foi lá no centro espírita e tudo. É isso que acontece mesmo, a pessoa vai para esse vale, para essas cavernas, para essa situação tão difícil, parece lá, diz que é pior do que o Vale dos Leprosos, que tinha lá na antiguidade, na Palestina, na antiga Judéia. É isso mesmo? Situação complicada. Né?
Nossa amiga toma conhecimento do texto e fica sem resposta para a família e procura um acolhimento fraterno no nosso cantinho para buscar uma forma de trazer o alento à família de sua amiga. Quer dizer, ela já estava com esse problema de ajudar, consolar, ela tinha amizade lá. Ou mesmo levá-la, essa família, lá no nosso cantinho, quer dizer, em vez de atender uma pessoa agora, é uma família. Está passando por um processo terrível, perdeu um ente querido numa situação tão difícil. Pois a família se manifestou favorável, principalmente por ouvir falar do acolhimento às famílias nessas circunstâncias, por Chico Xavier. Eles tiveram notícia que o Chico atendia as mães que perderam um filho, né? Em todas as circunstâncias e tudo. Então, será que eles lá vão nos ajudar a viver? Como que eu posso ajudar minha filha se ela foi para um lugar desse, né? Então, é uma situação está hiperbólica, gente. É difícil acontecer um negócio desse, né? Mas pode acontecer de chegar uma situação dessa para nós no acolhimento, né? Essa moça vai sozinha, não leva a família, mas ela vem consultar ao nosso cantinho de como lidar com essa situação. Como podemos orientar essa irmã nessa situação? É difícil uma coisa dessa acontecer, mas o que nós podemos fazer? Por isso que aquele rapaz alertou muito na hora de sugerir esse livro, né, como primeira, o cuidado que nós temos que ter. Não é todo mundo, precisa de bastante estudo antes da gente adentrar nesse livro, né? Memória de um Suicida. Não é um livro que se recomenda a quem está iniciando, na minha percepção, do jeito, está iniciando na doutrina espírita, né? Precisa realmente entender o que significa isso, que tipo de suporte tem, né? Porque depois o livro desenvolve todo o trabalho de socorro que é feito pela equipe de Maria, né? Mas vamos lá. Como é que a gente lida com a situação dessa, né? Então, Olha, muito difícil, hein, Antônio? Eu acho que eu saía correndo. isso é complicado. Isso requer realmente muito estudo, muita maturidade, para que a gente nunca sabe quando vai poder enfrentar uma situação como essa, né? Muito delicado, muito delicado. E hoje a informação está aí, gente. Esse livro, você acha ele para ouvir, para ler, né? E é uma coisa que... Como é que a gente faz? Acontece, pode acontecer. A Maria falou algo muito importante, que quem está no acolhimento tem por trás uma retaguarda espiritual. A gente não pode esquecer disso nunca. Então, é muito importante, a gente não pode ir para um trabalho de acolhimento, na minha percepção, sem um preparo espiritual, sem um jejum espiritual antes. Não vá para um trabalho desse, de forma nenhuma, sem fazer o que é jejum espiritual. Evitar de ficar vendo notícia ruim, de ter atrito em casa, no trabalho. É aquele dia que você vai lá procurar se resguardar o máximo possível para que a equipe espiritual possa atuar através de você. E tem situações que a gente não tem estrutura, mas a espiritualidade que está no nosso cantinho sabe que isso vai acontecer, sabe das nossas condições. Se a gente se prepara, se a gente faz a nossa parte, a gente consegue.
A gente tem que ter muita confiança em Jesus, na espiritualidade do nosso cantinho. Se tu tibiar, a gente perde a mão. Ô, Antônio, Não pode ser. duas coisas. Primeiro, acho que foi a Alessandra que comentou isso, não fui eu não, tá? Segundo, eu acredito que a gente possa, a princípio, convidar a pessoa a participar mais vezes do nosso cantinho, no nosso caso, que é o exemplo, né? De vir participar, de receber o passe, de estudar, convidar ela para conhecer os estudos da casa, para que ela possa entender melhor o assunto. Não sei, é o que me passou na cabeça. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu perdi uma irmã, né? Perder não é a palavra, né? Uma irmã mais nova, a caçula, ela desistiu da vida também. E eu não convivia com ela já há muito tempo, morava em outra cidade. E eu lembro que isso é uma coisa que choca, né? E eu lembro da orientação que eu tive, eu já conhecia esse livro, já tinha lido. E a primeira coisa que a gente tem foi, puxa vida, né? Que situação difícil. Aí foi colocado para mim, me consolou muito. Olha, não quer dizer que tem várias situações quando a pessoa chega à situação de suicídio. Uma pode ser um problema orgânico, também pode causar isso. Pode ser, naquele instante, a pessoa se desequilibrou e acabou levando essa situação. Então, foi colocado para mim, assim, a espiritualidade colocou no meu café, escuta, não esqueça nunca da misericórdia, que é a lei de justiça, amor e misericórdia. Nunca se esqueça da misericórdia de Deus. E nunca se esqueça de orar para a sua irmã. Ore sempre, peça a Deus por ela. Confie em Maria, confia na equipe espiritual. Você não leu o livro? Então, você sabe como que a equipe de Maria trabalha. Confia, ore, forneça o material para que a consciência se abra e ela possa sair o mais rápido possível da situação que está vivendo. Não cabe a gente julgar. Mas ele estava conversando com uma pessoa que já convivia com a doutrina do Espírito. Mas no momento que a gente tem, assim, que leva um choque, e a gente sempre faz aquela pergunta terrível, o que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer? Essa moça conviveu com essa amiga e falou assim, eu não sabia como é que eu não percebi que ela estava passando por esse momento. E a gente se culpa. E esse é um problema muito sério, lidar com a culpa que a pessoa está passando. Estou colocando essas coisas, foi uma situação que eu também vivi, não com essa intensidade que está descrita aqui. Mas a gente, como que vai ser, né, o andar espiritual dessa pessoa que a gente ama, né? Quando a gente vê as consequências desse ato. Aí vem a misericórdia de Deus. Que aqui nós vivemos pela misericórdia, nós não vivemos pela justiça. Se nós vivêssemos pela justiça, a situação estaria muito pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você viu a questão do André Luiz, que é o tal do suicídio voluntário, né? Mas no momento que ele orou, né, e a mãe dele orava o tempo todo, a importância da gente orar pelo suicida. Uma das orientações, ore pela amiga, né? Nós vamos orar por ela também aqui no nosso cantinho. Vamos colocar o nome dela na lista, né? À medida que houver essa possibilidade de conversar. Quantos recursos espirituais nós temos na mão, gente? Tá? Quanta coisa nós temos, né, de conhecimento. Então, nessas horas, é acolher mesmo, e lembrar sempre que a lei de justiça, de amor e caridade. Que a gente, às vezes, fica muito preso ali quando você lê que é o primeiro capítulo, e a gente esquece dos outros que estão lá na frente. Quais que os outros capítulos? O capítulo das misericórdias. Né? Isso que nós precisamos falar. Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo.
né, que é misericórdia. O que é Jesus? É misericórdia plena. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. A pessoa que se mata, né, ela não sabe o que está fazendo. Então, ela merece toda a nossa misericórdia, as nossas orações, o nosso carinho. E isso o Espiritismo nos fornece. Esse é o Consolador. Então, não é fácil. A vontade, como diz o Fábio, é de sair correndo, né? Mas nós já temos ferramentas. Nós temos que deixar esse amor penetrar no nosso coração, nos prepararmos, fazer esse jejum espiritual quando a gente for para essa tarefa. Não esquecer disso, viu, gente? Olha que interessante, gente. Eu nunca trabalhei em atendimento, né? Mas há uns anos atrás, foi um pouquinho antes da pandemia, acho que a gente já estava frequentando o cantinho, né? Uma amiga que frequentava o centro em Jundiaí, eu recebo o telefone, ela mandou um WhatsApp para mim, daí a pouco uma mensagem de voz dela chorando, desesperada, porque a sobrinha dela, que tinha problema mental, essa sobrinha dela estava trabalhava num comércio, numa loja, né, que era o que ela conseguia fazer por causa do problema que ela tinha mental, mas essa minha amiga desesperada, que ela aproveitou a ausência da mãe, estava só o irmão em casa, o irmão já adolescente, se jogou e se suicidou. E ela desesperada, na mensagem de voz, com medo da sobrinha dela ir para essa região. Eu nunca li esse livro que o Antônio falou aí, nunca li. O que eu fiz? Eu vi ela desesperada, chorando, falei, peraí que eu vou ligar para sua casa. E eu fiquei com ela no telefone o tempo que ela precisou. Aí antes, eu só falei para o Antônio assim, Antônio José, tem esse livro, assim, ela está morrendo de medo da sobrinha dela ir para esse lugar. Não, Cláudia, não vai, por causa disso, disso, disso. Aí eu fui acalmando ela. Eu falei, oh, meu Deus, ajuda aí, porque quem sou eu, né? Eu só sei que eu conversei com ela, aí ela foi me contando, e interessante que um mês antes ela estava me contando detalhes da sobrinha. Que a sobrinha era muito reservada, com probleminha mental que tinha, não era todo mundo que ela se abria, e ela foi me relatando tanto de coisa, e eu ouvindo. Quer dizer, eu tenho a impressão que pelo fato dela confiar em mim, ela ligou para mim para poder desabafar. E a gente acolhe sem saber que está acolhendo. Então, assim, eu não penso em sair correndo, não. Nunca penso isso. Eu sei, eu não penso assim, na hora eu peço ajuda a Deus, assim, para não desesperar junto. Porque dá a impressão que a gente vai desesperar. Aí, eu só sei que eu fui conversando. Eu esperei ela me despedir por telefone, e aí fui acompanhando ela de longe, né? Porque a gente aqui não dava para ir para o Jundiaí, a gente cheio de coisa aqui, e fui acompanhando ela, ou pelo WhatsApp, ligava para ela de vez em quando. Eu fui fazendo assim. Agora, eu nunca li esse livro aí, uma hora eu vou ler, eu acho que agora eu já tenho condição para ler.
Mas eu já vi esse livro circulando aí quando a gente estava em Belo Horizonte, quando a gente voltou para cá, mas eu não tinha coragem de ler, não. Acho que hoje em dia, acho que eu tenho coragem de ler, sim. Ele é muito bonito. Né? E outra coisa que veio da minha mente para falar para vocês, assim, ó, isso aconteceu com um amigo muito querido. Eu prestava muita atenção nos ensinamentos que ele dava para mim e para o Antônio, né? O Antônio sempre perguntando, o Antônio adorava fazer pergunta para ele, e eu adorava ouvir, né? Então, uma vez, chamaram ele na casa dele, já tinha o centro espírita que ele tinha montado, né? Chamaram ele na casa dele, que só ele poderia atender um caso, e ele não queria ir. Por causa que eu acho que ele sabe de tudo que o Genivaldo falou aí, tem que ser no centro, né? Ele só sabia disso tudo. Mas não teve jeito, a espiritualidade falou que ele tinha que ir, que ia ser ele. Só que ele chegou na casa para fazer o atendimento, a pessoa que estava adoecida, deitada, os parentes que estavam em volta, em vez de pensar assim, ele vai ficar bom, Deus e Jesus, chamar a espiritualidade, seja quem for, doutor Bezerra de Menezes, tem uma porção de pessoas que a gente confia, a espiritualidade do centro que você frequenta, que você já teve vários testemunhos, enfim. Imaginar que a pessoa vai levantar, que vai ficar bem. Não, as pessoas já estavam achando que aquela pessoa que estava deitada já ia morrer. O que o Espírito falou para ele? Entra no quarto e foi orientando ele. Eu só sei que, eu não sei se ele deu um passe, eu já não lembro mais o que foi que ele fez. Eu só sei que o Espírito virou para ele e falou assim, ó, dentro de tantos minutos ele vai acordar e vai pedir para ir no banheiro. E foi assim que aconteceu. Então, quer dizer, o que a gente emite de pensamento, por exemplo, estou trabalhando aí no cantinho, você vai trabalhar na vibração. Se eu for uma vibração que as coisas vão acontecer mais ou menos, e que vai isso, e que vai aquilo, não vai realizar coisa boa. Então, assim, a gente está estudando aí o mecanismo da mediunidade, né? A força que a nossa mente tem. Então, o que vinha para mim falar para minha amiga era assim, não vai acontecer isso. Deus é Pai, e se a gente está aqui, ó, respirando, é Deus, não é mais ninguém. É o Antônio que está me ajudando a respirar, é o Genivaldo, é o Fábio, não é. É Deus que está aqui atuando. Então, se eu não confiar nisso, meu Deus do céu, vai todo mundo morrer à minha volta, vai acontecer só coisa ruim. Então, assim, eu queria só contar essas histórias, né, verídicas e, assim, com pessoas que vivenciavam e praticavam o Evangelho, né, e que muito nos fortaleceu, a mim, ao Antônio e a muita gente que conhece lá e que por lá passou, e às vezes passou um dia lá. Essa pessoa é ajudada. Ela não precisa nem voltar lá, que ela vai continuar sendo ajudada. E eu creio nisso. Bom. Mais alguém quer comentar? Eu acho que aquilo que o Paulo Edson falou, né? No dia que ele falou sobre suicídio, a gente tem sempre que consolar, né? A preocupação maior é essa, né? Consolar, acolher. Pessoa que não tem literatura nenhuma, busca e acharás, a literatura do Chico, enfim, né? E depois, mais adiante, conforme a Cláudia falou aí, né? Hoje eu estou preparada para ler esse livro, né? Quando a pessoa estiver mais equilibrada, ou a família, né?
Aí sim, de leve, em passant, se fala a esse respeito, mas sempre com um olhar também de acolhimento, de tranquilidade, né? E não de acusação, e não de julgamento, né? Porque eu sempre insisto nisso, né? A justiça divina, ela não é uma coisa assim de punição, né? A gente tem que lembrar sempre que Paulo falou e reafirmou, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que que a gente pode fazer? Preces, fazer vibração boa, fazer com que essa pessoa, mesmo que esteja no vale dos suicidas, ela possa ser amenizada, que ela possa ser recolhida mais rapidamente, né? É o que a gente pode fazer, não tem que ficar pensando com tintas sombrias, não. É assim que eu penso. Mais alguém quer falar? É um tema difícil, né, gente? Não é uma tarefa, é uma tarefa muito enriquecedora, né? Muito enriquecedora. Bom, Antônio, pois não, Ivaldo. oi, desculpa aí, é que eu cheguei, você estava meio atrasado hoje. Aliás, sempre, né, que eu tenho acompanhado mais só as gravações. Antônio, esse tema realmente, como você acabou de dizer, ele é bastante complexo, né, complicado. Não só o suicida, mas vários casos que chegam na nossa casa, né, no nosso cantinho, e que as pessoas que estão no acolhimento fraterno precisam de ter muita calma, muita frieza, aquela preparação que você enfatizou muito bem, precisa estar muito bem preparado para receber as pessoas, porque é N casos que aparecem, né? E quando se fala de suicídio, é muito complexo. E a nossa tendência do ser humano, quando chega um caso extremo, né, nesse nível, é se desesperar e querer até resolver de imediato a questão. E, às vezes, não dá para ser assim. Primeiro, que quando um caso desse, na prática, nos pega ali de frente, causa um certo abalo, por mais preparado que a gente esteja. Então, é aí que tem que se manter a calma, recorrer à espiritualidade, respirar fundo, falar o menos possível, porque quanto mais a gente queira falar para querer desvencilhar o caso, na hora se complica, né? Então, dois extremos que eu vejo. Um é para que eu me prepare, para que eu responda calmamente, para não dizer bobagem, e, enquanto isso, a espiritualidade nos intuir. E a espiritualidade se encarrega também de abrir a mente daquela pessoa que está, porque quando a pessoa chega com esta dificuldade, ela está tão fechada que não adianta ficar blá, 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 que ela não... Se você fala 10, talvez entra uma palavra. Então, precisa realmente de ter muita calma, muita serenidade, estar conectado com a espiritualidade, e não é uma tarefa fácil, mas com a proteção divina e com a preparação da casa é possível fazer. Por isso que eu sempre digo a todo trabalhador da casa de terça-feira, todo trabalhador espírita da casa, ao adentrar os portões, precisa de estar conectado com a espiritualidade para que o ambiente fica propício para receber
esse tipo de casos que certamente já apareceram e vão aparecer aí sempre. É isso que eu gostaria de colocar. Me perdoe mais uma vez que eu acabei chegando atrasado para assistir aí o final. Peguei o bonde andando, digamos assim, lá nas Minas Gerais, fala que peguei o bonde andando. Mas são as minhas simples palavras aí. Desculpa aí se eu estou falando bobagem. Não, de jeito nenhum. Muito bom. Que Jesus nos ilumine, né, nessa tarefa. Mais alguém gostaria de ter assim, um comentário? Muito bom. Foi uma reunião assim participativa. Muito bom. Bom, gente, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso governador Ismael, né, esse amigo, e juntar nossos corações, nossas mentes, né? Gosto sempre de lembrar desse abraço acolhedor de Jesus, né? E que a gente, quando for para esse trabalho, lembre desse mestre querido, né? Desse abraço amoroso. Que a gente guarde no coração também esse olhar acolhedor também de Jesus, né? Que olha bem lá no fundo das nossas almas, né? E com esse abraço, com esse carinho de Jesus, a gente vai vencendo as próprias dificuldades do nosso coração, né? E agora a gente tem a chance de montar esse buquê de rosas, né, da que a gente doar para a equipe espiritual do nosso cantinho, aquilo que nós temos de melhor em sentimento, em pensamento, em desejos, em sonhos, para que esse buquê de rosas, do nosso amor, do nosso carinho, seja entregue a essa equipe que trabalha em nome de Jesus, que trabalha arduamente para atender, né, as necessidades dos trabalhadores da casa e de todos aqueles que a misericórdia de Deus e Jesus permite que adentre nos umbrais dos nossos trabalhos, né? Que o nosso cantinho não é só aquela casa física, não, viu, gente? Hoje, ele está em vários morões, né? Cada casa é um ponto, né, que vai fechando um círculo de amor, uma rede, né, de amor, que vai se preparando para acolher, né, esses irmãos, quando nós fazemos nossos cursos, quando nós fazemos nossas orações. Não se esqueçam nunca de orar pelos nossos irmãos mais necessitados, como nós aprendemos com tanto carinho no nosso cantinho. E agora, um coração mais leve, unidos a Jesus, essa espiritualidade maior, vamos orar com muito amor a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixe cair nas tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Nós agradecemos por essa grande oportunidade de falar de algo tão importante, que é o acolhimento. Que nós possamos, nessas horas, lembrar do nosso querido Chico Xavier, que tão bem acolheu, né? E do nosso mestre amado, Jesus. Quando vocês estiverem tristes, lembrem do Sermão da Montanha. Todas as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, que isso lhe dará força, coragem
e lidar com as dificuldades que naturalmente estão vindo nesse período de transição planetária que nós vivemos. Não é que as coisas pioraram, as coisas estão ficando mais claras, né? As nossas dificuldades estão se aflorando com maior clareza. E nós precisamos muito de Jesus, precisamos muito do Evangelho em nossas vidas. Não em palavras, mas na prática. Jesus abençoe a todos, um final de semana de muita luz. E quem puder, às 18 horas, tem as nossas orações, no domingo, né? Temos aí a palestra, temos aí o passe virtual do Genivaldo, as vibrações. Quem puder, não percam, porque a gente vai se unindo e o nosso cantinho vai só crescer. Entendeu? Os filhos podem ficar tranquilos. O trabalho tá aí. É só o filho pegar na charrua, né? E não ficar olhando para trás, não, olhando para frente. Que Deus abençoe. Ô, Antônio, antes de todo mundo se despedir, eu queria fazer um comentário que não é sobre a nosso estudo de hoje, tá? Tá bom. Eu queria recomendar um filme que eu assisti hoje. Ele está, por enquanto, só na Amazon Prime, ela não está em outro lugar, que chama O Baile das Loucas. É um filme que conta, a história se passa logo depois da codificação do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele é mencionado no filme de forma super bonita, super respeitosa, deu o brilho que o livro merece, e a história não é espírita, só para reforçar, tá? O filme não foi feito por espírita para espírita, mas ele conta a história de uma jovem, de uma certa classe social francesa, o filme é na França, inclusive, conta a história dela, e ela vê e ouve espíritos. E por conta disso, a família dela interna ela no manicômio. Só que ela teve a sorte, entre aspas, de ler o livro antes de ser internada, de começar a ler o livro antes de ser internada. E o irmão dela manda o livro depois para ela de novo, para ela terminar. E lá ela compreende o estado dela. Então, acho que vale muito a pena. É um filme que eu não sei falar em francês, então eu vou falar o título em português. Chama O Baile das Loucas. Baile, né? Baile. É, O Baile das Loucas. Ele foi lançado em setembro do ano passado. Eu vou encontrar e talvez eu vou gravar, eu consigo fazer isso. Aí disponibilizo para quem quiser assistir, quem não tem o Prime. Sim. Aí eu faço um vídeo restrito, aí vocês podem, não pode respeitar os copiar. Limites, vai ficar só no nosso limite aí. Mas por que não, né? No Kardec, não, vale muito a pena. No Kardec, eu, quando fiz o curso lá, passei um período fazendo o curso lá.